Vamos lá, vamos continuar com a nossa aula, continuando aí com a nossa aula de língua portuguesa, né? Agora nós vamos fazer uma atividade onde nós vamos mexer bastante com a língua, né? Nós vamos começar a trabalhar palavras onde eu escrevo com um R ou onde eu escrevo com dois R's. E para que eu identifique essa escrita lá na minha palavrinha, eu preciso mexer muito com a minha língua, eu preciso mexer muito com a minha boca, né? E identificar em que momento eu escrevo com R ou em que momento eu escrevo com dois R's. Então hoje a gente vai trabalhar bastante a articulação da nossa boca, a língua, tá? Vamos lá. Vamos reconhecer o som do R e do RR. Vamos lá, escrita das palavras com o professor Isaac dos Santos. E aí o professor trouxe um texto para vocês. Eu acho que eu já até dei também esse texto ano passado, que fala justamente do R e do RR, tá? Então vamos lá. A roda dos R's. A ratinha com coroa de rainha e o rato com coroa de rei não ficaram sem roer. A ratinha roeu o R de prato. Nasceu o pato. O rato roeu o R de grato e nasceu o gato. A rainha roeu, por engano, o P de prosa e nasceu a rosa. De tantos R's ficaram barrigudinhos e dentro da roda, com o gato, o pato e a rosa, dançaram bem juntinhos. Então aí nós temos um monte de palavras com R e RR. Então vamos ver essas palavras aí no texto, ó. Roda, R, ratinha, coroa, rainha, rato, coroa de novo, rei, roer, ratinha, roeu, rato, roeu, rainha, roeu, rosa, R's ficaram barrigudinhos, roda, rosa, dançaram. Todas essas palavras ou tem R ou tem RR. E como eu sei, meu Deus, com a minha cabeça faz assim, quando eu preciso escrever com um R, professor, e quando eu preciso escrever com dois R's. Nós vamos memorizar o som. Nós temos 3 sons que nós precisamos memorizar. O R forte no começo das palavras. Por exemplo, rato é um R forte. O R fraco quando ele está no meio de uma palavra. Por exemplo, barata. E o R muito forte quando ele está no meio de alguma palavra, mas ele raspa a minha garganta, igual cigarra. Então, olha lá, rato, ele é forte. Cigarra, ele também é forte, igual o rato. Só que o rato começa a palavra.
E o cigarra, o R está no meio da palavra. Então, sempre quando eu começo uma palavra, eu começo ela forte com um R só. Sempre quando o R está no meio de outra palavra, ele tem que chamar o amiguinho dele para junto ficar. Por exemplo, carro, cigarra. São dois R's, porque ele está no meio. Então ele tem que chamar a ajuda de um colega para ele ficar forte. E quando ele está no meio, mas ele está fraco, ele não faz o som de raspar, ele faz o som de tremer a língua, que é o caso da barata ou do barato, ou do nosso companheiro que às vezes nós assistimos na televisão, o faro. Olha lá, eu tremendo a língua. Ro. Então significa que é um R fraco, é um R só. Só que se eu começo a palavrinha, ele é forte. Se eu tô com ela no meio e raspa a garganta, ele também é forte, só que eu tenho que acrescentar um outro amiguinho. Então nós vamos verificar todas as palavras que traz essa dúvida, né? E nós vamos já resolver as soluções. Vamos apresentar a palavra e resolver já o problema se é com R ou se é com dois R's. Vamos lá? Então olha aí, ó. Quando o R está no começo das palavras, ele é forte. Ele raspa a garganta. Dica: toda vez que começo a escrever uma palavra com R, sempre eu utilizo apenas um R. Eu nunca escrevo uma palavra com dois R's começando. Vamos ver o exemplo? Olha lá, ó. Veja a escrita: rato, rua, rio. Com dois R's começando? Nunca, não. Esse R é forte e por ele estar começando a palavra, ele escreve-se com um R só. Ele raspa a garganta, olha lá. Rato, rua, rio. Está raspando a garganta. E ele está começando a palavrinha. Então, ele é um R só. Então, ele nunca começam com dois R's. Sempre começa com um R só. A segunda dica, nós vamos conhecer uma outra regra. A regra que treme a língua, né? Eu tenho a escrita, no meio da palavra, o R faz eu tremer a língua. Vamos conhecer essa palavrinha aí, ó, que treme a língua da gente? Olha lá, murro. Olha a língua tremendo. Dinheiro. Olha a língua. Ela vibra dentro da boquinha da gente, né? E cadeira. Então, toda vez que eu estou escrevendo uma palavrinha e ela tremeu, a língua tremeu dentro da minha boca, eu uso um R só. Se ela raspou a garganta e ela está no meio da palavrinha, ela tem que chamar um amiguinho, que ela fica com dois R's. E eu nunca começo uma palavra escrevendo com dois R's, com dois S's, nunca, né? Então, sempre no começo é um R que raspa, ou no meio o R que raspa e tem que chamar o colega. E aí fica dois R's. Nesse caso aí, a nossa língua treme. Então, se ela treme, ela só tem um R só. É fraquinho. Lembra que quando a gente treme, a gente é fraquinho, né? A gente está bem fraquinho. Estou tremendo de fraqueza. Então, murro, dinheiro, cadeira, né?
E o último, que é o R, que fica muito forte, que ele chama o outro amigo para junto dele ficar, né? Esse R, ele é muito forte, olha lá. Ele raspa a garganta. Corrida, garrafa e correio. Por ele raspar a garganta e estar no meio da palavra, ele tem que chamar o outro amigo. Ele tem que ter dois R's. Agora nós vamos ver tudo isso nas palavrinhas, tudo junto, misturado, aprendendo as palavrinhas que nós vimos lá no nosso texto. Vamos ver, ó. Como é que é? É fácil. Tremeu, tremeu é um R só. Raspou são dois R's. Se tiver no começo, é um R só. Se tiver no meio, são dois. Então, tremeu, um R. Raspou, dois R's. Isso mesmo. Então, vamos lá acompanhar as palavras que nós retiramos do texto. Olha lá. Rato, raspou. Se raspou e está no começo, um R só. E o próximo? R. Olha lá, raspou de novo. Só que agora está no meio da palavra. Então, agora eu tenho que chamar um outro amiguinho para junto comigo ficar. Então, são dois R's, porque raspou no meio da palavra. E o rei também raspou, não raspou? Então, está no começo da palavra, é um R só. E roda, começo da palavra, um R só. Ratinha, começo da palavra, um R só. Roer, começo da palavra, um R só. Coroa, opa, agora não raspou, agora tremeu, ó. Coroa. Então, é um R só no meio da palavra. Rainha, raspou e está no começo. Então, é um R só. Roeu, raspou e está no começo. Um R só. E agora, barrigudo, o barrigudinho, barrigudinho, não raspou? Se raspou e não está no começo, são dois. Eu tenho que junto um amiguinho ficar. Barrigudinho. E ficarão. Ficarão. Não raspou. Tremeu. Então é um R só. Dançarão. Tremeu. Um R só. Tremeu, um R só. Raspou, se for no começo da palavrinha, um R. Se for no meio da palavrinha, dois R's. Rosa, rosa. Raspou a garganta e está no começo da palavra. Então, é um R só. Ah, mas nós precisamos fazer uma atividade para fixar esse conceito na cabeça. Esse conceito de raspar para ficar com um R no começo ou no meio. Aí tem que usar dois. E para tremer, tremer. Aí eu fico com um R só. Raspou, um R ou dois R's. Tremeu, um R só. Então, lembre disso daí, tá? Então, eu vou colocar agora a atividade para vocês fazerem a fixação desse exercício. São algumas
palavrinhas que vocês vão ter que fazer a mesma coisa. Olhar se a garganta raspa. Se raspar e tiver no começo, um R. Se tiver no meio, dois R's. Se tremer, aí é um R só. É simples assim, tá bom? Guarde esse conceitinho na cabeça, que nenhuma palavra vai ser escrita mais errada, tá ok? Veja a atividade, um abraço e continue na nossa aula. Tchau, tchau, pessoal.